Hoje ao Brasileirão foi o Palmeiras que empatou em casa com o Mirassol por 1-1. O Alviverde até abriu o placar no início do segundo tempo, mas o Mirassol empatou e segurou o empate até o fim. Léo, é o retorno do Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. Fazia tempo que não jogava em seu estádio, mas as coisas não têm funcionado para o Palmeiras no Allianz Parque. O que aconteceu hoje? Palmeiras novo, né? Mudou bastante em relação ao que era feito antes e durante a Copa do Mundo de Clubes. Hoje o Veiga foi titular como meia de ligação, o Facundo Torres aberto pelo lado direito e Felipe Anderson misteriosamente voltou como titular aberto pelo lado esquerdo. Até entendo a proposta de jogo do Abel e já vou entrar em detalhes do porquê é que o Palmeiras entrou em campo com essa formação. O Piquerez como lateral esquerdo e aí digamos que o Abel tenha invertido o eixo do Palmeiras hoje. O Piquerez mais baixo, mais próximo dos dois zagueiros e o Mike foi o lateral direito escalado. O Giai está lesionado, o Mike é um lateral de mais chegada na frente, como a gente pode ver nessa imagem, ele chegando, fazendo um movimento por dentro para o Facundo Torres receber aberto pelo lado direito para cortar para dentro e finalizar. Eu considero que o Facundo fez um bom jogo atuando nessa nova posição para ele dentro do Palmeiras, né? Porque ele atuou pelo Orlando City nessa posição e se destacou dessa forma. Era um jogador nitidamente desconfortável atuando pelo lado esquerdo, até porque isso não é uma mudança sutil e faz total diferença. Ele é canhoto, do lado esquerdo ele não podia cortar para dentro e bater, e até a movimentação dele era bem diferente. Já o Felipe Anderson, que antes até da Copa do Mundo de Clubes fez bons jogos atuando por aquele lado direito, foi escalado do lado esquerdo, até teve uma boa finalização na primeira etapa, numa arrancada dele, ele ia acabar finalizando a jogada, não é nessa aqui especificamente, mas ele conseguiu um bom arremate da entrada da área, cortando para dentro. Acho que a ideia do Abel era essa, ter um lateral direito que passasse mais para o Facundo ficar aberto, um lateral que se projetasse por dentro, e o Piquerez ficasse mais próximo dos zagueiros. Com isso, ele precisava de um jogador aberto do lado esquerdo. O Ramon Sousa fez a sua estreia, mas acho que não tinha condições de jogar boa parte do jogo, 90 minutos, até porque pouco treinou com seus companheiros. Por isso, ele fez uso hoje do Felipe Anderson de início. E acho que tem que elogiar também o Mirassol, que vem se superando, vem fazendo boas partidas. Hoje segurou esse time que é muito bem treinado, o Palmeiras. Retrospecto contra os paulistas, Léo. O último jogo tinha sido com o São Paulo. Venceu o São Paulo no Morumbi por 2-0 e venceu o Corinthians em Mirassol por 2-1. Agora consegue um empate com o Palmeiras em 1-1. É um time extremamente bem montado, de ótimas combinações. O trabalho é muito bem feito no Mirassol, é elogiável realmente. Acho que o Palmeiras foi ligeiramente melhor hoje. Poderia ter saído com a vitória, tivesse matado o duelo com as chances que criou, mas também não dá para dizer que o Palmeiras foi extremamente superior, que foi um jogo em que o Palmeiras amassou o Mirassol. Não foi o caso. O Mirassol executou bem a sua proposta, não foram tantas as finalizações assim, mas especialmente no segundo tempo, depois do gol do Palmeiras, virou um jogo, depois do gol do Mirassol, aliás, vira um jogo mais laical. O Palmeiras tem que se lançar à frente para tentar o segundo gol e aí o Mirassol encontrou um pouquinho mais de espaço, apesar de ter cadenciado também o jogo nessa parte, não entrou tanto nesse jogo de transição a todo instante, mesmo com o placar igual no Allianz Parque, preferiu cadenciar e segurar mais a bola para tirar o ímpeto do Palmeiras. Depois que sofreu o gol de empate, o Palmeiras não criou tantas chances assim, não conseguiu ser tão perigoso, até porque o Abel já tinha feito algumas trocas. O gol sai de uma jogada ensaiada, aliás, belíssima jogada ensaiada por parte do Mirassol, esse gol que estamos vendo agora. E novo reforço, o Francisco da Costa é o reforço dessa janela do Mirassol, já trazendo o resultado para o time do interior. O Palmeiras, ao contrário de outros jogos, teve substituições e elas não surtiram tanto efeito. Geralmente as substituições do Palmeiras ou mantêm o mesmo nível ou até melhoram. Entrou o Floco, daqui a pouco a gente vai colocar a tela de mudanças, mas hoje não aconteceu uma melhora, mesmo sendo jogadores acostumados a jogar nesse time titular. As duas trocas iniciais com o Maurício e Flaco, elas acontecem antes do gol do Mirassol. A ideia era retomar um pouco do fôlego. O Vitor Roque até foi filmado no banco com uma bolsa de gelo na parte da batata perna, de uma das pernas dele ali. Não sei se ele tem algum problema ou se foi só um desconfortozinho que ele sentiu.
saiu do jogo para a entrada do Flaco. A ideia era dar mais velocidade, assim como também a entrada do Maurício, que é um meia, mas dá mais ritmo, retomar o fôlego do Palmeiras. Na sequência, o Palmeiras sofre o gol de empate do Mirassol e aí o Abel faz algumas trocas dos jogadores de lado. Então, ele promove a estreia do Sousa, que entrou mais aberto pelo lado esquerdo, mas é um jogador que faz muito essa diagonal para dentro, não é necessariamente um ponta para ficar só preso à linha lateral, como a gente mostrou na análise durante a semana passada. E do lado direito entrou o Alan, jogador que foi muito bem também durante a Copa do Mundo de Clubes. Entendo que o Abel tenha dado uma chance ao Facundo por aquele lado, porque acho que tenha sido algo combinado entre comissão técnica e jogador após a saída do Estevão. Quando o Estevão deixar o time, o Facundo terá, digamos, alguns minutos, terá a preferência do técnico para atuar daquele lado. E acho que se mantiver o nível de atuação, vai ser titular do Palmeiras. Gostei muito do jogo do Facundo Torres hoje. Por que foi tão pouco utilizado na Copa do Mundo de Clubes? Facundo Torres? Não, acho que foi bem utilizado. Pelo lado esquerdo, o Facundo foi titular, por exemplo, contra o Chelsea. É que não é a posição dele. Sim. A posição dele é justamente pelo lado direito. Por ali atuou o Estevão em alguns jogos, o Alan também atuou em outros. O Facundo Torres também é um jogador inteligente do ponto de vista tático. Então, para jogos que exigiam mais do Palmeiras, um jogador com inteligência para voltar, para dar uma ajuda ao Piquerez, o Facundo foi peça útil. Apesar dele ter cometido um erro, para mim, num dos gols do Chelsea, no primeiro gol, acho que há uma falta de leitura dos jogadores do encaixe correto, mas talvez tenha sido também uma questão de instrução. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Chelsea foi muito ruim. Além do torcedor estar na bronca com essa volta, com esse empate morno, o Vitor Roque é culpa de quem? Porque eu sei que a bola não chega, mas é culpa do Abel, é culpa dos jogadores, é culpa do esquema, é culpa do Vitor. Ele não consegue nem ser perigoso, Léo. É um processo natural. O torcedor do Palmeiras terá que ter paciência. Se trata de um jogador com menos de 20 anos de idade, que não vai sair jogando e destruindo da noite para o dia. O que o Estevão faz é algo muito fora da curva, não é o padrão. O que o Endrick conseguiu fazer também é algo muito fora da curva. É um jogador que vai ter que ser maturado, trabalhado, teve uma passagem bem frustrante pela Europa, não conseguiu desenvolver o seu jogo no Barcelona, não conseguiu desenvolver seu jogo no Betis, tinha tido uma lesão grave no Atlético Paranaense antes de se transferir. Então, muita cautela quanto ao Vitor Roque e a forma como ele vai ser tratado no Palmeiras. Eu vejo um jogador com potencial gigante, acho ele muito bom centroavante, mas ele vai ter que ser trabalhado e não vai ser da noite para o dia que ele vai sair destruindo as defesas adversárias. À medida que ele também for acumulando gols, é claro, a confiança do jogador aumenta e isso tem um impacto gigante na produção dele nos jogos. Vamos colocar a tela de mudanças que o Léo já comentou um pouquinho, mas só para ficar mais fácil para quem está em casa enxergar as mudanças que o Abel optou aí. O Ramon Sousa, como ele falou, o Alan com o Facundo, o Veiga com o Maurício e o Lopes com o Vitor Roque, mudanças totalmente normais e que não muda nada o esquema do jogo. Não, sem grandes alterações no que era o sistema tático do Palmeiras, na forma como o Palmeiras trabalhava. Hoje, com o Piquerez mais baixo, como eu coloquei, praticamente o Palmeiras executa aquela saída com 3, né? E geralmente é o Giai, o titular, o lateral direito, que fica mais. Hoje o Piquerez ficou mais para o Mike se projetar por dentro. E por que da utilização do Piquerez mais próximo dos dois zagueiros? O lado de saída, de maior fluxo de jogo do Mirassol era o lado direito, ou seja, o lado esquerdo de defesa do Palmeiras. Até por isso, uma precaução um pouco maior, com o lateral esquerdo ficando um pouquinho mais. Mas essas trocas não alteraram o que foi o jogo do Palmeiras. Aníbal hoje titular, né? Há uma disputa na cabeça da área entre Aníbal e Emiliano Martinez. O Emiliano jogou a reta final da Copa do Mundo de Clubes. O Aníbal também teve um probleminha físico, teve uma lesão e hoje voltou como titular. Richard Rios com propostas chegando da Europa, mesmo assim escalado, e fez um ótimo jogo, exemplo de profissionalismo do Richard Rios. Poderia ser um jogador meio abalado por conta de propostas da Europa, ele tem a intenção de jogar no futebol europeu, mas foi um dos destaques da atuação do Palmeiras hoje. E com uma assistência, não vai ser uma assistência, né? Tem um toque para trás do Veiga, mas com um passe belíssimo para o Veiga executar aquele movimento diagonal, passe para trás para o Facundo Torres
fazer o único gol do Palmeiras no jogo. Acerta se ele for para Roma? É uma boa escolha pensando no atleta Richard Rios? Dá um bom passo na carreira? Pensando nas características de jogo e do que é o trabalho, do que foi o trabalho do Gasperini na Atalanta e que agora ele será o técnico da Roma na próxima temporada, acho que talvez facilite a adaptação do Rios. Por quê? A Atalanta do Gasperini trabalhava com encaixes individuais, marcação. Um jogador da Atalanta para um do adversário. O Palmeiras, muitas vezes, nos setores, encaixa a marcação também. Então, acho que esse não seria um problema para o Richard Rios. Se ele saísse de um time que marca por zona, ou seja, marca o espaço, para um outro time que marca individual, eu acho que você tem uma adaptação até você conseguir jogar o seu melhor futebol. E aí vai de cada atleta quanto tempo vai levar essa adaptação. No caso do Rios, mesmo com uma troca de liga, só nesse aspecto você já tem uma vantagem. Você já chega sabendo como você tem que se comportar no campo. Então, eu acho que seria, sim, um bom caminho para o Richard Rios se ele realmente, se realmente confirmar essa saída dele do Palmeiras. E tirando especificamente a posição do Richard Rios, precisa contratar mais gente nessa janela? Acho que sim, que o Palmeiras tem poucos jogadores para essa função. A não ser que o Abel faça trocas, de repente o Alan, que hoje é utilizado mais aberto pelo lado, como o Palmeiras tem mais jogadores para essa função, ele passa a jogar como um 8, mas pensando friamente aqui, jogadores que têm essa característica hoje. A gente tem Aníbal e Emiliano, mas são dois jogadores com muito mais características de 5 do que de 8, e o Evangelista. Mas não acho que o Evangelista tenha esse futebol para ser titular absoluto do Palmeiras. Acho que é uma boa contratação para composição de elenco, até pelo valor que o Palmeiras desembolsou. Mas tivesse um Andreas Pereira, como o Palmeiras gostaria de ter lá no início e até fez ofertas para o Fulham, acho que seria um jogador de um outro nível, com capacidade até para competir com o Richard Rios por um lugar no time titular. O Evangelista já é um degrau abaixo. Tirando essa posição do Richard Rios, se perder ou não o Richard Rios, tem que repor. As outras posições, alguma precisa? Eu acho que a lateral esquerda, quando você troca Piquerez por Vanderlan, você tem uma queda no nível técnico, apesar do Vanderlan não ter tido uma atuação decisiva para a eliminação do Palmeiras contra o Chelsea. Não acho que tenha sido por conta das trocas que o Palmeiras tenha sido eliminado da Copa do Mundo de Clubes, mas para mim a maior distância entre um titular e um reserva. À medida que você também não tem Estevão e Paulinho, você tem, claro, um decréscimo na sua qualidade técnica da equipe. Chega o Ramon Sosa, um jogador que vai ter que se adaptar, veremos o que será o Sosa, se ele vai conseguir repetir o futebol do Tadieres ou se ele vai repetir o que ele produziu no Nottingham Forest, ou seja, pouquíssimo. A expectativa, claro, da torcida do Palmeiras é que ele consiga ser o mesmo jogador que atuou lá no futebol argentino. Na frente, Flaco e Vitor Roque têm se alternado. Para mim, o Vitor Roque é muito mais jogador do que o Flaco, mas o futebol praticado pelos dois não tem sido tão diferente assim. Tem sido colocado em campo a cada duelo do Palmeiras. O Abel vai dando mais minutos ao Vitor Roque na expectativa de que o jogo dele consiga fluir, que ele consiga deslanchar. Acho que quando ele fizer um gol ou uma sequência de 2, 3 gols, ele deve emplacar e aí confiança para o atleta é tudo e o Vitor Roque nitidamente é um jogador sem confiança. No primeiro tempo ele recebe 1 ou 2 bolas que ele podia ter finalizado de primeira. Ele dá um toque a mais na bola e na hora que ele dá esse toque é o tempo que a defesa tem para voltar, chegar, executar o bloqueio e aí ele fica sem opção para finalização. Nas duas ele leva a bola para a perna esquerda que não é a melhor dele e o arremate sai para fora. Então, é um jogador nitidamente também sem tanta confiança. Foi titular em alguns jogos da Copa do Mundo de Clubes, mas sempre substituído na segunda etapa. Dificilmente conseguia jogar os 90 minutos, justamente por essa questão também de não ter entregado o que o Abel precisava nesse espaço de tempo que esteve em campo. Então, é uma questão para o Palmeiras resolver no comando do ataque, mas não entendo que seja hora de você contratar grandes reforços, a não ser que o Richard Rios realmente deixe o Palmeiras. Aí sim, aí eu acho que o Palmeiras precisa de um segundo homem de meio campo. E se o Pedro estiver de bobeira no mercado? Não? Vai ser barato, né? O Pedro vai custar
A mensagem falava de 15 Mesmo em milhões baixa? de euros, mas eu acho que o Flamengo não vai se desfazer de um jogador por menos de 20, 25 milhões de euros, o que para os valores atuais do futebol brasileiro é bastante coisa. Há quem diga que o Palmeiras teria interesse em repatriar o Danilo, volante que está no Nottingham Forest, mas a transferência também giraria em torno de 25 milhões de euros, um valor que o Palmeiras entende que não é o momento de fazer esse tipo de aporte na contratação de um jogador. Para uma posição que o Palmeiras já tem ali 2 jogadores, desembolsou uma boa grana pelo Vitor Roque, acho que não seria o momento certo também. E o Flamengo dificilmente vai vender para o Palmeiras. Ainda é meio que entregar para o rival um bom jogador. Vamos conferir o destaque do jogo? Vamos conferir primeiro o Facundo falando. Así que pode ir para dentro, chutar, jogar com lateral também, assim que sim. Fico mais confortável aí, mas quando o Esteban estava, eu tinha que ajudar o time por outro lado, assim que não tenho problema tampouco. Onde o time precise de mim, aí eu vou jogar. Facundo, a gente viu aí o Palmeiras, a torcida vaiando no final, e parece um pouco de falta de energia do time. Depois do Mundial, onde a concentração está lá em cima, é difícil uma retomada mesmo no Campeonato Brasileiro? Como é que você acha? Não, mas a gente pôde descansar uns dias. Acho que não é excusa para poner hoje. A gente tem que trabalhar mais para fazer as coisas melhor. E acho que é isso. Tratar de trabalhar, corrigir o detalhe. Assim que acho que isso não é tanto da energia. Facundo, no Brasileirão o Palmeiras ainda não venceu aqui no Allianz Parque, vem tendo alguns tropeços. A que você acha que se deve essa condição do Palmeiras jogando em casa no Campeonato Brasileiro? Não, eu personalmente me sinto muito bem jogando aqui, mas o resultado não está saindo como você falou, mas a gente tem que trabalhar para fazer a coisa melhor e retomar a vitória aqui no Allianz Parque. Facundo, hoje o Mirassol conseguiu parte do chute só foi, e o Palmeiras teve um número muito alto e não conseguiu. Isso tem pegado também para vocês nessa questão? Estão se cobrando mais no ataque para conseguir converter essas chances que estão sendo criadas, mas a pontaria não está. Sí, un detalle que falei aí que faltou hoje, a eficácia, criamos varias oportunidades e tendríamos que concretar melhor, mas tomamos um gol também, um detalhe que não pode passar para mim, a gente tem que estar mais atenta nessas jogadas aí, porque um detalhe te tira uma vitória como hoje, mas a eficácia faltou também hoje no ataque. Esse Tá ataque bom? novo, só esse ataque novo, você acha que demora quanto tempo para pegar esse entrosamento? Você agora jogando do outro lado, tem o Felipe Anderson, é um novo time do Palmeiras no ataque, né? Sim, mas acho que tem que ser rápido, né? A gente necessita da vitória, assim que vamos fazer tudo para que seja o mais rápido possível.